Pessoal, com relação ao próximo efeito fisiológico em planta, não menos importante do que os demais, né, a dominância apical. Só para a gente fazer um apanhado geral aqui. Quando a gente fala em auxina, né, a gente pensa primeiramente lá no alongamento celular, mas acho que, pelo menos na minha cabeça, a segunda coisa que eu penso no efeito fisiológico em auxinas, a gente pensa na dominância apical, no crescimento verticalizado da planta. Tem planta, vocês sabem disso, né? Por exemplo, sequoias. Então, tem plantas que crescem 200, 300 metros, né, de altura. Isso pode acontecer, né, com algumas árvores milenares. Imagina um crescimento de 200 metros de altura. Então, é realmente muita coisa. Isso pode acontecer? Pode acontecer. E principalmente quando uma planta ela tem uma dominância apical, é o que faz com que ocorra o crescimento verticalizado. Aposto com vocês, se vocês realizar poda em uma planta dessa que cresce, eu não sei, eu estou falando aqui que cresce 200, 300 metros, mas vamos pensar que, sei lá, é 100 metros. Mas vocês imaginam só, se realizar a poda nela, faz com que você então retire a parte apical dela e ali está se produzindo auxinas. Aquelas auxinas deixam de ser produzidas sobremaneira, em alta quantidade ali. Com isso vai quebrar a dominância apical. E aí com isso brotações laterais, o crescimento mais horizontalizado vai acontecer naquela planta. E isso, inclusive, né, os japoneses nos ensinaram muito bem a fazer por meio de poda, fazer os bonsais. Então, posso com vocês que se tiver ali uma planta que cresça, nesse caso 100, 150 metros de altura, se realizar a poda, ela vai deixar de crescer a essa altura, né? Porque você está quebrando a dominância apical dela. A dominância apical é que condiciona essa planta a crescer ali, né, de maneira vertical. Em um momento, por algum motivo, uma aplicação exógena, algum bloqueador de auxina, ou então o aumento do balanço de citocinina, que é o hormônio de brotação lateral, por algum motivo você faça com que deixe de se produzir sobremaneira, ou seja, em alta quantidade a auxina na parte apical, eu estou quebrando a dominância apical. Essa planta então está deixando de acontecer somente o crescimento ali verticalizado, tudo bem? Então, sabendo disso, dá para a gente continuar então. A auxina produzida na gema apical do caule exerce inibição sobre as gemas laterais, mantendo-se em estado de dormência. Então, vou trazer isso aqui para cá. Ó. Aqui eu tenho a gema apical. Enquanto eu tenho aqui na gema apical, enquanto eu tenho ela intacta, a produção de auxina é elevada. Assim, quando a gente fala elevada, obviamente, né, hormônios são produzidos em poucas quantidades, mas em relação aos outros hormônios, né? Então é produzido de maneira elevada aqui nessas gemas apicais. Mas a partir do momento que por algum motivo essas gemas aqui deixam de produzir, que eu posso fazer isso de maneira bem simples, retirando essa gema apical, eu vou quebrar a dormência das gemas laterais. As gemas laterais, elas só estão dormentes, elas só estão esperando ele dar um start. Elas só estão esperando a quebra da dominância apical. No momento que essa planta pare de pensar apenas em crescimento verticalizado, deixa de ocorrer a produção de auxina ou diminua a produção devido ao seu metabolismo ou uma interferência, que no caso é a retirada aqui da gema apical, começa a ocorrer a formação de ramos laterais. Por quê? Porque essas gemas laterais elas saem da sua dormência. Essa é, né, a técnica de poda, que é mais comum de se fazer isso. Quando a gente quer que aconteça então a brotação lateral, e às vezes isso na fruticultura é extremamente importante, né? A gente viu nas aulas de figo, por exemplo, né, a frutificação ela vai acontecer ali em novos ramos frutíferos ou floríferos, e esses ramos eles só vão sair da dormência se tiver ali, né, uma poda, e a gente realizou essa poda
para que aconteça isso. Então a gente pode estar fazendo isso como uma técnica, por exemplo, a produção, né, de plantas frutíferas, mas a gente pode estar realizando isso para controlar o crescimento das plantas. Então a gente consegue, por meio da poda, regular o crescimento dessas plantas. E inclusive, né, isso é utilizado, ou melhor dizendo, né, é estudado também, né, em grandes culturas. Hoje vem se falando na poda mecânica, poda química de algumas plantas, inclusive a soja, para que eu estimule esses ramos laterais saírem de dormência e ocorrer a brotação lateral, o crescimento mais horizontalizado, diminua o crescimento verticalizado e aumenta o horizontalizado. Cultura do algodão, isso também é comum, né? Para algumas plantas que possa acontecer o acamamento, diminuir o porte da planta é interessante. Você vai ter que quebrar a dominância apical para que isso aconteça, né? Ou reduzir um entrenós, que aí entra a parte lá de giberelinas, né? A gente vai conversar sobre isso numa outra aula.